Acupuntura, você já ouviu falar dos benefícios da medicina tradicional chinesa? Comigo hoje, Joana Dark Ribeiro, detalhando tudo sobre esse tema. Não saia daí. Joana, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer te receber aqui no nosso Saúde na TV. Eu que agradeço, Eduardo, pelo convite de estar aqui com você, conversando sobre saúde. Vamos falar um pouquinho sobre acupuntura, né? Combinado. O que seria esse método? A acupuntura é uma técnica oriental que ela visa a qualidade e o bem-estar da pessoa. Diferente do que as pessoas pensam, a acupuntura ela não trata a doença, ela visa o equilíbrio da pessoa para não adoecer. E é uma técnica que ajuda a pessoa a se equilibrar, tanto física quanto emocionalmente. E, por consequência, ela tem alívio de dores, alívio de sintomas, alívio de qualquer incômodo que possa afetar a saúde dela. É um método muito diferente do que a nossa medicina ocidental está acostumada, né, Joana? Qual que é a principal diferença entre a medicina oriental da acupuntura com a nossa, vou chamar como tradicional, a nossa medicina ocidental? A diferença, né, da acupuntura, que eu vou chamar ela de medicina tradicional chinesa, porque a acupuntura ela é só um pedaço da visão da medicina tradicional chinesa. A diferença que existe é a própria avaliação, porque quando você vai avaliar uma pessoa, você entende ela como um todo. Você não simplesmente trata a doença, você trata o doente, você trata o sintoma, o que está levando a pessoa a adoecer. A diferença que existe da nossa medicina ocidental é que nós vemos a pessoa como um todo. Então, nós trabalhamos a pessoa holisticamente, vendo o todo na pessoa do que está causando a patologia nela. O grande diferencial é buscar sempre a causa da doença, não tratar só os sintomas, mas aquilo que está provocando a doença na pessoa. Normalmente, onde vocês encontram essas causas, vamos dizer assim? Não é só o corpo físico, né? Não. A técnica que eu uso, né, nós trabalhamos com avaliação de pulso e língua. Porque os chineses, ele entende que várias partes do nosso corpo representam o todo. Então, a gente avalia o micro no macro. Então, através da avaliação da pulsologia e da língua, nós podemos diagnosticar a causa. Quais são os desajustes que está acontecendo com a pessoa e o que precisa ser equilibrado para que ela possa se restabelecer do problema que ela está trazendo, da queixa que ela traz. Joana, eu imagino que deva precisar de muito estudo para chegar nessas conclusões com o paciente. Como é que é a formação da acupuntura no Brasil? Então, existe uma briga muito grande ainda dessa formação, né? A acupuntura no Brasil hoje, ela é um estudo livre, qualquer pessoa pode fazer acupuntura. Diferentemente do que as pessoas dizem, não é uma especialidade médica. Médico também pode fazer acupuntura. É necessário um estudo da filosofia, você entender como que o chinês pensa. Porque se você não pensar de acordo com o chinês pensa, você simplesmente só vai enfiar agulha. Então, o paciente apresenta um sintoma e você enfia agulha. Para você realmente poder tratar o paciente como um todo, você precisa fazer as avaliações, né? Se você vai num acupunturista e ele não avalia pulso e língua, a gente chama que ele é um enfiador de agulhas. Porque para você realmente fazer um trabalho tratando o paciente como um todo, você precisa avaliar o sistema dele. E essa avaliação é feita através da pulsologia, onde você avalia energeticamente como que os órgãos estão se comportando dentro da pessoa. Você avalia a língua para que os dois microsistemas batam, para que você possa realmente entender. A gente fala que a gente equilibra o todo, a gente equilibra o pentagrama, equilibra os 5 movimentos que a pessoa tem. Porque se existe algum desajuste, é o que provoca a patologia. Então, quando você entende o todo, você consegue entender a causa. E o mais importante de tudo isso não é só o terapeuta entender o que o paciente tem, né? O paciente precisa compreender
o que é que está provocando aquela doença. Senão ele realmente não consegue restabelecer o equilíbrio, ele não consegue restabelecer a saúde. Perfeitamente, o foco não é na doença, o foco é na pessoa. É na pessoa, exatamente. Então, se aparece uma pessoa, né, que tem um problema, uma dor de cabeça, duas pessoas com problema de dor de cabeça, o tratamento, ele não é igual para as duas. Porque a gente tem que buscar o que está desencadeando aquela dor naquela pessoa. Ele é personalizado. É personalizado, exatamente. Quanto tempo demora uma avaliação dessa, Joana? Uma avaliação bem feita, ela dura em torno de uns 45 minutos até 1 hora. Ela é bem extensa, Bem né? extensa. Porque você precisa compreender como é a vida da pessoa, o que ela está fazendo, como ela está fazendo, para que você possa ajudá-la a ajustar aquele desequilíbrio, entendeu? Então não é só simplesmente ir lá falar que está com dor de cabeça e enfiar agulha. É para ajudar, o terapeuta tem que entender e ajudar a pessoa a entender o que está provocando aquilo. Sim. Joana, a acupuntura é para todos? É para todos. Qualquer pessoa. Desde o bebezinho? Desde bebezinho. É lógico que um bebezinho, né, a gente não vai colocar agulhas, até porque ele pode mexer e se machucar. Mas existem esferas pequenininhas, existem estímulos, às vezes até massagem, que você pode orientar os pais a fazerem para ajudar no que qualquer sintoma que ele esteja sentindo, né? É bem legal. A agulha ou a inserção desses outros equipamentos, dessas ferramentas que vocês utilizam, qual é a função dessas ferramentas? Então, porque as ferramentas, elas são só um estímulo, porque o que é trabalhado mesmo é o estímulo do ponto, né? Então, quando você faz uma avaliação, você precisa selecionar dentre os 370 pontos básicos. São muitos pontos, né? São 370 básicos. Básicos. Você precisa selecionar entre esses 370 qual você vai utilizar naquela pessoa naquele momento. Então, assim, o grande foco é a inserção da agulha, ela é para estimular o ponto, porque isso é explicado, né, até pela neurociência, porque isso vai um estímulo para o cérebro que libera uma química que faz o estímulo no corpo, onde a energia ela se reorganiza. Né? Então, o que acontece? Quando você enfia a agulha, é para provocar um estímulo ali, como se fosse uma fricção, para que o cérebro possa responder. Então, se você pode colocar agulha, você pode fazer massagem. Tem semente também, né? Tem sementes, tem várias coisas. Só que nada substitui o efeito da agulha. Então, muitas pessoas trabalham com laser, trabalham com aparelhos que estimulam. Muito bom, não vamos falar que não é. Porque se você estiver fazendo o estímulo no ponto correto, realmente vai dar certo. Agora, o grande foco é que nada substitui o efeito das agulhas. Porque quando você coloca as agulhas, você coloca todas ao mesmo tempo. E o organismo já reage, reequilibrando a energia. Então, dependendo do que o paciente leva, ele já sai imediatamente bem da própria sessão. Perfeito, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Você que está acompanhando o Saúde da TV, não saia daí, a gente volta já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade
mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta com o nosso programa Saúde na TV. Comigo hoje, Joana Dark Ribeiro, falando sobre acupuntura. Joana, quais são as principais indicações para o método? A acupuntura ela é indicada para qualquer patologia. Como eu disse anteriormente, o grande foco, onde ela melhor tem resultado, é na prevenção das patologias. Mas, infelizmente, as pessoas não procuram você para manter a saúde. Normalmente, elas vêm quando já estão com bastante problema. Mas ela serve, assim, para dor nas costas, enxaqueca, depressão, pânico. Então, assim, de dores até problemas emocionais. Ela ajuda em todos esses âmbitos, porque, como eu disse, o fato de equilibrar a pessoa e não se preocupar com a doença, ela é super indicado para qualquer patologia que possa estar incomodando a pessoa. Existe alguma contraindicação, Joana? Então, a contraindicação é se, por exemplo, se a pessoa estiver passando muito mal, se ela tiver problema de desmaio, né? Porque aí você não vai dar um estímulo. Igual eu disse para você, em bebês a gente não vai colocar agulhas, né? A gente vai usar um outro tipo de estímulos. Mas assim, contraindicação, quando a acupuntura é muito bem feita, nem casos graves, como por exemplo um câncer. Não, muito pelo contrário. Super indicado o câncer. Eu tô até com uma cliente que ela começou a fazer quimioterapia e ela estava passando super mal. E aí a gente começou a fazer todo o trabalho com a acupuntura. Na terceira sessão de quimioterapia, ela passa como se nada tivesse acontecendo. Porque ela se fortaleceu, ela se reorganizou e o corpo vai trabalhar tranquilamente para que ela não tenha esses efeitos colaterais que a quimioterapia tem. É muito indicado. Perfeito. Tá? A não ser quando, assim, se a pessoa tiver uma ferida, você não vai inserir a agulha na ferida. Sim. Mas fora isso, não tem nenhum tipo de contraindicação. Nem grávidas, né? Porque existe um mito que grávida também não pode fazer. E grávida deve fazer acupuntura. É verdade, existe esse mito, né? Que grávida não pode fazer acupuntura. Pode. E grávida deve fazer, porque existem pontos maravilhosos para o bebê nascer mais bonito, para o bebê nascer mais inteligente, para fortalecer a energia, preparar a grávida para amamentação, para N coisas. Então, ela é bem ampla mesmo, serve para muita coisa. Joana, a acupuntura dói ou é outro mito também? Então, a acupuntura não deve doer. Tá? Apesar de chamar agulha, as pessoas têm uma certa restrição, porque nossa, eu vou lá para ela me enfiar agulha, mas a acupuntura não deve doer. Uma acupuntura bem feita, colocada nos pontos corretos, calma e tranquilamente, não deve doer. Muito pelo contrário. É lógico que existem alguns pontos que dá choque, que o chinês chama de Ti. É onde você capta a energia porque a pessoa precisa trazer aquela energia para recuperar, às vezes de uma dor num ciático. Então você provoca o TETI, que a gente chama, para ajudar a ter a função mais rápida. Mas aí é um choque, não é dor. Então, só que isso não acontece o tempo todo e não acontece em pontos. Tanto que, assim, eu já atendi crianças com 7 anos, com 8 anos, e que hoje estão com 20 anos e são meus clientes até hoje. Se tivessem ficado traumatizados, não teriam voltado. Com certeza. Então, é bem tranquilo mesmo. Tem pessoas que têm medo da agulha. Sim. Vocês têm algum outro recurso para poder utilizar? Sim, a gente pode trabalhar com laser. Existe um aparelhinho que chama Raiwa, que a gente trabalha colocando em cima dos pontos. Podemos trabalhar com moxa, que é aquela erva que faz aquecer os pontos, que é deliciosa. Então, tem outras técnicas também. Mas, normalmente, as pessoas, quando chegam, a gente vai lá e mostra que realmente não dói. E aí, ela acaba conseguindo colocar.
Joana, existe um mito que a acupuntura faz parte de alguma religião ou de alguma coisa mística, por exemplo? Então, existem pessoas que acreditam nisso, né? Porque quando a gente fala em energia, as pessoas acham que você está trabalhando com misticismo. E energia não tem nada a ver com isso, né? Se hoje nós estamos aqui com essa claridade, é porque tem uma energia elétrica circulando. Então, a mesma energia que circula, que mantém uma casa funcionando uma geladeira, funcionando um chuveiro, é a energia que mantém o nosso corpo. Quando a gente não tem energia, a gente simplesmente apaga, morre. Então, energia é algo que sustenta o nosso corpo, né? Que a gente estuda lá, ATP, glicose, quando nós estamos lá na escola. Então, é essa energia. Então, não tem nada a ver com religião, com misticismo. Embora tenha pessoas que acreditam que isso é verdade, mas não tem nada a ver. A acupuntura demora para fazer efeito? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Esta semana, inclusive, eu atendi uma pessoa que ela estava com uma dor no pescoço que não melhorava por nada. Faz 3 anos que ela estava com essa dor e a dor só acontecia quando ela ia dormir. Então, fazendo todo um trabalho de uma avaliação, a gente chegou à conclusão o que estava provocando essa dor, né? E aí, simplesmente, ela ficou 40 minutos na maca, ela ficou lá relaxada, ela dormiu, e simplesmente saiu sem dor. Então, assim, quando o trabalho é bem feito e você busca a causa, às vezes o trabalho é instantâneo, a cura às vezes pode ser instantânea. É lógico que tem casos que demora mais, né? Que às vezes o problema é mais crônico, a pessoa às vezes está debilitada, tem um processo de baixa de energia, de baixa imunidade, e aí realmente vai demorar um pouco mais para fazer efeito. Mas fora isso, normalmente é bem rápido. Perfeito. Vou chamar o nosso último intervalo. Você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Você tem dor nas costas?
No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta para o nosso último bloco do Saúde na TV de hoje. Joana, me chamou muito a atenção quando você falou sobre pensar como um chinês. Isso não deve ser fácil e eu estou curioso para saber como você constrói esse raciocínio e se você utiliza de algum outro recurso na construção dele. Isso. É muito interessante porque o chinês é muito sábio. Porque ele desenvolveu toda a filosofia dele observando o todo, observando o universo. E ele percebeu que todo esse universo que existe aqui fora habita aqui dentro. Então, quando você consegue entender o que acontece dentro, isso reflete fora. E quando você entende o que fora, você entende dentro. Então, toda essa filosofia, hoje, que a gente desenvolve pensando como chinês, me ajudou, né, a trazer todo o raciocínio que eu tenho hoje para ajudar qualquer pessoa que me procura a entender a causa da patologia dela. Porque eu acredito que, para nós que trabalhamos com a área da saúde, a coisa mais difícil é entender o que o paciente tem. Né? É verdade. O que está acontecendo com ele? Porque depois que você entende o que ele tem, se você vai trabalhar com acupuntura, com hipnose, até com quiropraxia, né, que é a sua especialidade, Sim. Todas essas questões não vai fazer diferença, porque a hora que a ficha do paciente cai, isso é muito interessante. E o chinês ele foi sábio nisso, porque então, quando uma pessoa simplesmente chega falando que está com uma dor muscular, rapidamente eu penso no fígado, que tem a ver com as estruturas que o chinês faz. Então, assim, a gente deixa de escutar o nome da doença e liga tudo com os 5 movimentos, que é uma coisa extremamente apaixonante. Então, tudo que eu faço hoje, não importa a técnica, é baseado nessa filosofia. Então, eu vou trabalhar meu paciente com uma hipnose, uma questão específica que ele tem de um pensamento destrutivo. Eu vou entender o que está acontecendo com ele, jogando na filosofia chinesa, e aí a gente vai aplicar a técnica. Você consegue unir a hipnose com a acupuntura. Com certeza. Isso é fantástico. É fantástico. E assim, tudo que eu faço hoje, né, eu uno a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar com constelação familiar. Então, a gente tem uma técnica onde a gente consegue entender o que está acontecendo, porque dentro desse trabalho, as doenças me dizem, a pessoa me fala o que está acontecendo, a gente joga no pensamento chinês e ajuda a pessoa a compreender, utilizando a técnica de constelação. O que é a constelação familiar, Joana? Nossa, a constelação familiar é um trabalho maravilhoso, onde a gente consegue ajustar a pessoa a tudo o que acontece na vida dela, porque tudo o que nos acontece tem como origem pai e mãe. E quando a gente consegue entender essa origem, pai e mãe, dentro de nós, consegue honrar essa origem, a nossa vida flui naturalmente. Porque, de acordo com a técnica, nós não nascemos para ser doentes, nós nascemos para ser saudáveis. E quando a gente entende o que está acontecendo com os nossos ancestrais, com a nossa família, nós conseguimos manter a nossa saúde. É uma coisa que a gente precisa marcar um dia só para conversar sobre isso. Tamanho a paixão que é essa técnica. O tanto de coisas que ela ajuda em qualquer doença. Não importa o nome, se é câncer, enxaqueca, depressão. Ela consegue tratar tudo isso. E nós também, para poder desenvolver isso, nós utilizamos a filosofia chinesa. É muito legal. Fantástico. Nós desenvolvemos, inclusive, uma técnica de filmar o olho, baseado na filosofia chinesa. Tamanha grandeza. Como é que chama essa técnica? É uma técnica que a gente chama, a iridologia baseada nos 5 movimentos. É uma técnica onde você faz avaliação, buscando todo o entendimento do que acontece com a pessoa, nos aspectos físico, energético, emocional e mental. Então, quando a pessoa entende todo esse processo, ela consegue observar e obter a cura, porque os olhos são a janela da alma. Então, quando eu observo fora, eu entendo o que acontece dentro. Quando eu observo dentro, eu consigo mudar fora. E essa é toda a base.
É yin e yang o tempo todo. O claro e o escuro, a noite e o dia, a lua, o sol, é toda essa dualidade que existe. E quando você consegue unir tudo isso, você consegue manter a sua saúde. Então, a filosofia chinesa é maravilhosa. O único problema é que quando a gente se apaixona, não quer mais ficar sem. E dá para usar em tudo na nossa vida. Porque a gente consegue perceber que o nosso dia a dia, tudo é filosofia chinesa. Eu ouvi muito você falar de avaliação, acho que é o ponto principal aí, né, Joana? Com certeza. Com certeza. Porque se tiver uma boa avaliação, se você consegue ajudar o seu paciente a entender o que está acontecendo, o resto acontece sozinho. Perfeito. E aí a gente consegue manter o paciente saudável. Aí realmente a gente foca na saúde e não na doença. Tá. Orientações finais para quem está nos assistindo? Então, pessoal, se vocês realmente forem procurar um acupunturista, procure um acupunturista que realmente avalie você, que busque a causa da sua patologia. Um acupunturista que não sabe língua, que não sabe pulsologia, ele não sabe equilibrar você com o seu universo. Ele não sabe equilibrar o dentro e o fora. Então, isso é fundamental para que você realmente possa alcançar a sua cura. A cura de verdade mesmo da sua doença. Porque nós só adoecemos porque nós não entendemos o que está acontecendo à nossa volta. Quando você entende, a saúde se restabelece. É isso. Joana, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, tá bom? Espero te receber em novas oportunidades. Com certeza, terei o maior prazer em vir. Muito obrigado. Eu que agradeço. E este foi o nosso Saúde na TV de hoje. Eu queria agradecer a você que esteve presente durante todo o nosso programa. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook Saúde na TV Franca. Valeu, pessoal. Até a próxima entrevista. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site.